Bendito será tua casa, benditos serão seus filhos, e Deus engrandecerá seu nome. Aleluia. Bendito será a nossa casa, bendito será os nossos filhos, bendito seja o nome do Senhor, que criou o céu, criou a terra e tudo que nele existe. A ti, ó Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, porque só o Senhor é santo, santo, santo. Mas um dia, ó Deus, que eu quero aqui na tua presença consagrar mais um dia para meditarmos, contemplarmos a tua grandeza, a tua majestade, através destas leituras santas da tua santa escritura. Te peço, Deus, envia o teu Santo Espírito para nos ensinar, de acordo com a tua vontade, tudo aquilo que o Senhor quer que aprendamos através da tua santa palavra. Obrigada, Senhor. Graça e paz a todos, que o Espírito Santo possa te envolver neste momento, te dando a paz que intercede todo o entendimento, clareza, alegria do tipo de Deus, para que cada um, ouvintes deste canal de comunicação, coração ensinável, você possa continuar seguindo o seu caminho com a alegria do tipo de Deus e assim vencendo um dia de cada vez, porque em todas as coisas o Senhor já nos fez mais do que vencedores, porque Ele já venceu por nós, por isso já somos mais do que vencedores nas regiões celestes. Amém? Queridos, permita-me hoje compartilhar com vocês o capítulo de número 44 do livro do Atos dos Apóstolos. Amém? E hoje a leitura vai nos falar a respeito de cristianismo é caminho. Peço a sua atenção e a gentileza de, se você estiver sendo edificado com essas leituras, você compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a essas leituras, né? Principalmente aquelas pessoas que por alguma razão não conseguem ler, não sabem ler, estão sozinhos. Venham ser junto conosco uma companhia diária. E assim o nome do Senhor vai sendo glorificado nas vidas. Amém? E hoje diz então no capítulo 24, versículo 1, cristianismo é caminho. E fala que 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi a Cesareia com alguns anciãos e um advogado chamado Tértulo. Eles se apresentaram ao governador como acusadores de Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo começou a acusação dizendo: Excelentíssimo governador Félix, gozamos de paz profunda graças à sua direção e às reformas feitas em favor deste povo. Reconhecemos e agradecemos todos esses benefícios realizados sempre e em toda parte. Mas, para não detê-lo muito tempo, peço sua atenção por um instante, pois conhecemos a sua benevolência. Verificamos que este homem é uma peste. Ele promove conflitos entre os judeus do mundo inteiro e é também um dos líderes da seita dos nazareus. Ele tentou, inclusive, profanar o templo, por isso o prendemos. Pretendíamos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o tribuno Lísias interveio, arrancou-o das nossas mãos com muita violência e ordenou a seus acusadores que comparecessem diante da sua presença.
Interrogando-o, Vossa Excelência poderá certificar-se de todas as coisas de que nós o estamos acusando. Os judeus também apoiavam Tértulo, sustentando que as coisas eram assim mesmo. Então o governador fez sinal para que Paulo falasse, e este começou: Eu sei que há muitos anos Vossa Excelência é juiz desta nação e por isso me sinto à vontade para defender a minha causa. Como Vossa Excelência mesmo pode comprovar, faz apenas 12 dias que subi em peregrinação a Jerusalém. Ora, nem no templo, nem nas sinagogas, nem pela cidade, jamais alguém me viu discutindo com outra pessoa ou provocando desordem na multidão. Eles não podem provar aquilo de que agora me acusam. Confesso-lhe, porém, uma coisa. Eu estou a serviço do Deus de nossos pais, segundo o caminho que eles chamam de seita. Acredito em tudo o que está conforme a lei e em tudo o que se encontra escrito nos profetas. Tenho em Deus a mesma esperança que eles têm, ou seja, que todos vão ressuscitar, tanto os justos como os injustos. Por isso, eu também me esforço para manter sempre a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de muitos anos, vim trazer esmolas para o meu povo e também apresentar ofertas. Quando eu estava fazendo isso, depois de ter feito a cerimônia da purificação, eles me encontraram no templo. Não havia ajuntamento nem tumulto. Alguns judeus da Ásia, porém, são eles que deveriam apresentar-se a Vossa Excelência e acusar-me, caso tivessem algo contra mim. Ou então, que estes homens aqui digam se encontraram em mim algum crime quando compareci diante do Sinédrio, a não ser que se trate desta única frase que gritei no meio deles. É por causa da ressurreição dos mortos que estou sendo julgado hoje diante de vocês. Versículo 22. Testemunho diante da corrupção. Félix estava bem informado a respeito do caminho e adiou a causa, dizendo: quando o tribuno Lísias chegar, eu resolverei o caso de vocês. E ordenou que o centurião mantivesse Paulo preso, mas que lhe desse bom tratamento e não impedisse que os seus amigos o visitassem. Alguns dias mais tarde, Félix veio com sua esposa Drusila, que era judia. Mandou chamar Paulo e o ouviu falar da fé em Jesus Cristo. Mas quando Paulo começou a comentar sobre a justiça, a continência e o julgamento futuro, Félix ficou com medo e disse: por agora você pode ir. Quando eu tiver mais tempo, mandarei chamá-lo. Além disso, Félix esperava que Paulo lhe desse dinheiro. Por isso, mandava chamá-lo frequentemente e conversava com ele. 2 anos depois, Pórcio Festo ocupou o lugar de Félix. Entretanto,
querendo agradar aos judeus, Félix havia deixado Paulo na prisão. Amém. Eu acabo aqui de concluir a leitura do capítulo 24 para a glória de Deus. Amém? E esta leitura, meus queridos, continua nos informando a respeito da trajetória missionária de Paulo. E aqui, Lucas, o autor, do versículo 1 ao 21, ele menciona a respeito do cristianismo é caminho. E mostra, então, o discurso, de 5 dias depois que o sumo sacerdote Ananias foi a Cesareia com alguns anciões e o advogado chamado Tértulo. E no discurso aqui, o advogado dos judeus, no caso aqui o Tértulo, chama o cristianismo se lembra? De seita. Ele diz que Paulo estava fazendo uma seita. Então, no discurso dele, ele, como advogado dos judeus, chama o cristianismo de seita. E Paulo, então, rejeita essa denominação e fala de caminho. O que o advogado Tértulo chamou de seita, Paulo chamava de caminho. O cristianismo não é, segundo aqui o autor, ele esclarece, que o cristianismo não é um amontoado de leis rígidas, que o cristianismo não é também costumes e ritos que identificam um grupo fechado e estático. Não, o autor ele explica que o cristianismo é um processo, é um caminho que se realiza na história e que constrói uma história nova na vida da humanidade, na vida do povo, na vida da comunidade que crê que Jesus Cristo é o Messias. Então, ao contrário do que aquele advogado denominou o cristianismo como uma seita, o autor ele nos ensina que o cristianismo não é nada disso, não é um amontoado de leis rígidas, não é costume e nem ritos que identificam um grupo fechado, mas é sim um processo, um caminho que se realiza na história e constrói uma história nova. E que para entrar nesse processo, a única norma é seguir o caminho de Jesus Cristo. Só isso, cuja vida e atividade culminou com a ressurreição, conforme eu li lá no versículo 21, que Paulo diz, não acredite neles. Mais de 40 homens... Perdão, minha garganta tá tramando, tá difícil aqui. Então, continuando o raciocínio, Lucas, ele nos diz que para entrar nesse caminho, basta seguir os ensinamentos de Jesus, que seguir o caminho de Jesus, cuja vida e atividade culminou com a ressurreição. Então, Lucas nos ensina que a característica do cristão, portanto, é gerar ressurreição, fazendo com que todos os homens tenham vida plena em todas as dimensões da sua vida. E esse caminho, ele vai formando um povo novo, enquanto livra os homens de qualquer tipo de morte. Cristianismo não se identifica nem mesmo com alguma instituição, que é sempre relativa e só tem sentido enquanto instrumento para esse processo de vida. Então, amados, Lucas, ele
nos ensina que nesta leitura também, desde lá do versículo 22 ao 27, quando ele dá, testemunho diante da corrupção, Lucas nos mostra que Paulo é inocente e que mesmo sendo inocente, ele continua preso ilegalmente durante 2 anos por causa dos interesses e de um poder corrupto. Então, com efeito, Félix, provendo o fim do mandato, ele adia o processo, querendo com isso ganhar dinheiro de Paulo e agradar aos judeus. Então, além de não se subornar, Paulo ele age profeticamente, criticando a ganância e o comportamento conjugal de Félix, porque ele levou ali a esposa dele chamada Drusila, que deixara o marido para viver com Félix. Então, a cena, ela lembra o que está escrito lá no livro de Marcos, no capítulo 6, do 17 ao 20, que eu não vou ler agora, mas se você quiser ir lá e confirmar, no livro de Marcos, capítulo 6, 17 a 20, vai estar falando sobre essa situação aqui de Drusila, a situação, comportamento conjugal de Félix, e a Drusila, que ela deixara o marido para viver com Félix. Amém? Então, meus queridos, esta é a leitura de hoje para nossa meditação e que nós venhamos compreender esta palavra, e compreender a inocência que mesmo tudo que Paulo, sendo inocente, ele passou por estas tribulações, mas o Senhor estava com ele. Vamos aguardar o próximo capítulo, que Paulo vai continuar falando sobre a autodefesa dele. E o interessante é que ele mesmo, fazia ali os poderosos, temerem e falava sempre a verdade. Então, que nos próximos capítulos nós possamos continuar aprendendo sobre esta escritura. Querido Deus, por este dia eu te agradeço por mais esta oportunidade, pelo qual conseguimos, meu Deus, estar aqui todos os dias, meditando um capítulo da tua palavra. Que estas palavras, meu Deus, lidas possam ficar memorizadas, gravadas na tábua do nosso coração, para que no momento oportuno, Senhor, o Espírito Santo possa fazer útil para abençoar aqueles que o Senhor quer alcançar. Muito obrigada, meu Deus, por cada vida aqui presente. Que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre a vida de cada um, na vida dos seus familiares e parentelas, e olhar, meu Deus, para a necessidade de cada um. Assim eu te louvo e te agradeço por tudo. Amém e amém.